Bom, nós vamos falar sobre notação científica, que é uma ferramenta para quando a gente trabalha com números muito grandes ou números muito pequenos e os cálculos ficam confusos quando você utiliza os números no formato que eles vêm. Então, a notação científica ela vai utilizar a base 10. É uma base bem simples de se trabalhar. Aqui nós temos algumas potências com base 10. Eu tenho 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10 3 vezes, que vai dar 1000. Em vez de eu ficar multiplicando 10 o número de vezes o expoente, basta eu repetir os zeros. 1, 2, 3. 3 elevado a 0. 10 elevado a 3. 3 zeros. Então, 1000. A mesma coisa quando os números, o expoente for negativo. Nesse caso aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o expoente negativo ele requer um certo cuidado. Lembrando que quando ele for negativo, eu vou ter que invertê-lo. Então aqui eu tenho 1, 10 sobre 1. O que significa? Quando eu inverto, vai ficar 1 sobre 10. Esse expoente, essa base, ela vai passar para baixo com um sinal positivo. Aqui é menos, aqui vai ser mais. Por que isso acontece, pessoal? Da seguinte forma, eu disse para vocês. E por que o 3 não aparece em cima, também no outro? Isso vai acontecer por quê, pessoal? Porque 10 elevado a menos 3, o que acontece? Invertendo vai ficar 1 sobre 10, certo? O expoente que era negativo vai passar a ser positivo. Vou colocar o mais, não tem necessidade de colocar mais. Se for positivo, basta colocar só o 3. Agora eu tenho 1 sobre 10 elevado a 3. Só que o 1 e esse expoente, pessoal, ele vai pertencer tanto a 1 quanto vai pertencer ao 10 embaixo também. Só que o 1 elevado a 3 é o que, pessoal? É 1, porque fica 1 vezes 1 vezes 1. Então não tem necessidade de eu repetir 1 elevado a 3. Por isso que aparece só 1 aqui. E o 10 elevado a 3 a gente viu que é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1. E acompanha os zeros. 3 total. Agora eu vou dividir. Olha só como é fácil dividir quando a potência é de base 10. Ó. Conta os zeros. São 3. Então coloca vírgula, porque esse número é menor do que esse. E eu vou contar 1, 2, 3, certo? Então, 1, 2, 3. Então coloco 1. Certo? Vou apagar aqui. Tá vendo? Se eu quiser fazer com outro número, vamos fazer com outro número aqui, pessoal. 10 elevado a menos 5. Eu vou inverter. Vai ficar 1 sobre 10. A gente sabe que o expoente menos o 5 vai pertencer aos 2, só que quando eu invertir, ele vai deixar de ser negativo, vai ser positivo. Então aqui vai ser 5. Aqui eu não preciso colocar. Observe que ele desceu para baixo, ficou positivo. Então aqui vai ficar 1 dividido por olha só como esse número aqui vai ficar muito pequeno. Você imagine, você pega um pedaço e divide para 1000 pessoas. Aliás, 100.000 pessoas vai ser muito pequeno. Então o que eu vou fazer agora? Colocar 0, primeiro passo. Eu vou contar as casas mais 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4 e o 5 coloco 1. O número que está ali, né? Tá aqui. 10 elevado a menos 5 virou esse número aqui decimal. Então, a notação científica, observe como esse número aqui e a representação desse aqui
é um número bem mais simples que esse, certo? Agora nós vamos ver aqui, pessoal, aqui eu tenho só as potências de base 10. 10 elevado a 0 é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. E aqui eu vou contar, ó, 10 elevado a 1, uma casa decimal, 10 elevado a 2, duas casas decimais, 10 elevado a 3, 3 casas decimais, e assim vai sucessivamente quando for positivo. Negativo a mesma coisa. 10 elevado a menos 1, uma casa decimal, 10 elevado a menos 2, duas casas decimais, e assim vai. Aqui, como eu já disse antes, a notação científica é utilizada quando a gente trabalha com números muito grandes ou muito pequenos. E esses cálculos vão se tornar fáceis quando a gente trabalha com notação científica. Aqui, pessoal, eu tenho a notação científica no seu formato. Eu tenho um número x e a potência de base 10. Esse número x, pessoal, é um valor que vai de 1 a 9. Ele vai ficar entre 1 e 9. Ele pode ser 1,3? Pode. Pode ser 9,6? Tem alguns casos que pode, né? Mas geralmente a gente coloca entre 1 e 9. E a potência é base 10. O y é o expoente. Esse expoente poderá ser positivo quando o número for muito grande e negativo quando o número for muito pequeno. Aqui nós temos o número 3000. Esse número 3000, observe que ele já está na forma de notação científica. O que eu vou fazer? Eu vou ver que número eu tenho aqui. Eu tenho 3. Está aqui o 3. A potência, a base é sempre 10. Eu vou contar o número de casas aqui. São 3 casas decimais, então 10 elevado a 3. Tá vendo? Agora aqui embaixo eu tenho um número negativo, eu tenho um número decimal, um número pequeno. Faço o mesmo processo. Pego o número que está aqui, é 3. Aqui. E vou contar as casas decimais. 1, 2, 3. 3, tá vendo? Como ele é um número decimal, aqui vai ser negativo. Vamos fazer dois exemplos. Eu vou fazer 371. Pronto, esse número aqui, 3.071.000, certo? Eu vou repetir o número que está aqui. O número aqui é 371. 371 vezes 10. Agora eu tenho que saber que número tem aqui. Só que tem um detalhe, pessoal. Esse número 371 é um número muito maior do que 9. Então, para deixá-lo entre 1 e 9, o que eu vou fazer? Vou colocar uma vírgula bem aqui. Agora ficou 3,71 entre 1 e 9. Como eu coloquei a vírgula aqui, eu tenho que contar de onde eu coloquei a vírgula até o último número aqui. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é 6 casas decimais. Então eu tenho 6 casas decimais. Então aqui é 10 elevado a 6. Ele é positivo por se tratar de número grande. Então aqui eu tenho a minha notação científica. Observe que eu coloquei a vírgula para ficar maior. Entre 1 e 9. E aí contei as casas decimais. Agora vamos fazer um número pequeno. 0,00039. 0,00039 é um número muito pequeno. Eu vou pegar o número que aparece aqui, que é o 39, vezes 10, beleza? Agora eu tenho que saber o seguinte, pessoal. 39 é maior do que 9, né? Então eu tenho que colocar a vírgula bem aqui. Então eu vou contar as casas dessa vírgula que eu coloquei até a outra vírgula. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, então aqui é 5. De vírgula entre vírgula. Como esse número é pequeno, então vai ser a notação científica com expoente negativo. Então 3,9 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui eu tenho alguns exemplos de notação científica, né? 3 vezes 10 elevado a 5, 1 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui eu tenho a velocidade da luz, que é grande, o diâmetro de um átomo, que é muito pequeno, e assim vai. Mais à frente nós veremos operações com notação científica. Isso vai ajudá-los em cálculos no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E muito obrigado e até a próxima.